Há 3 anos, a maioria das pessoas nunca tinha usado inteligência artificial e hoje ela está em todo lugar, ajudando a escrever, pesquisar, programar, criar conteúdo e automatizar tarefas do dia a dia. Então, se você acompanhou toda essa evolução de longe e ainda está tentando entender qual que é toda essa empolgação com a IA, então esse vídeo vai colocar você em dia. Nos próximos minutos a gente vai te mostrar o que a IA já consegue fazer por você, quando faz sentido usar cada ferramenta, como começar da forma mais prática possível, sem complicação e sem ficar sobrecarregado. Então, bora aprender sobre IA. Você provavelmente já viu alguma dessas ferramentas por aí, daqui a pouco a gente vai falar de cada uma delas, mas por enquanto tem uma coisa importante que você precisa entender. Elas podem até parecer diferentes, mas todas elas são baseadas na mesma tecnologia, os Large Language Models, ou simplesmente LLMs. Esses modelos geram respostas com base em padrões aprendidos a partir de uma quantidade enorme de dados. Na prática, você pode pedir coisas como: planeja minha semana, explica essa conta, resume esse artigo ou me ensina o básico sobre investimentos. Esses são os famosos chatbots. Você faz uma pergunta e eles respondem. E hoje em dia, a gente usa essas ferramentas para praticamente tudo. Agora, se você percebe que você faz sempre os mesmos pedidos para IA, então entram em cena as habilidades de IA ou as AI Skills. Elas são formas reutilizáveis de executar tarefas. Em vez de começar do zero toda vez, você cria um conjunto de instruções que a IA segue sempre que você precisar fazer aquele trabalho. Por exemplo, se você fornecer ao Claude as diretrizes da identidade da sua marca, ele consegue escrever e-mails, legendas e outros conteúdos mantendo sempre o mesmo tom de voz. E agora a gente está entrando em uma nova fase, as dos agentes de IA. Em vez de só responder perguntas, elas conseguem realmente executar tarefas para você, como por exemplo navegar na internet, escrever código, organizar arquivos e automatizar processos inteiros. E independentemente da forma como você usa a inteligência artificial, a gente vê 3 erros acontecendo o tempo todo. O primeiro é escrever prompts ruins, o segundo é usar a ferramenta errada para a tarefa, e o terceiro é não se inscrever no canal, porque toda semana a gente publica vídeos iguais a esse, então já aproveita e se inscreve. Tá, mas antes vamos começar pelos prompts. A qualidade das respostas de IA depende muito da forma como você conversa com ela. Esse é um dos princípios mais importantes para aprender IA, e existe um método que facilita bastante isso: o Framework Core. O C vem de contexto. É aqui que você explica quem você é, no que você está trabalhando ou quais informações ou limitações a IA precisa conhecer antes de começar. O O significa objetivo. Em vez de só dizer escreva um post, seja específico. Por exemplo, escreva um post para LinkedIn com 200 palavras anunciando o meu novo serviço para freelancers. Quanto mais claro for o objetivo, melhor vai ser o resultado. O R significa role em inglês, que seria algo como papel ou função. Aqui você diz qual função a IA tem que assumir. Então seria algo como, por exemplo, atue como um copywriter sênior com 10 anos de experiência em tecnologia B2B. E por último, o E seria algo como avaliar, do inglês evaluate. Ou seja, revisar a resposta, dar feedback e pedir melhorias. Deixa eu mostrar um exemplo. Esse aqui é um prompt que dificilmente vai gerar um bom resultado. Já esse aqui é um outro que vai entregar exatamente o que você queria. E depois que você receber a primeira versão, continua refinando. Você pode pedir coisas como, por exemplo, deixe esse texto mais objetivo, ou questione o ponto mais fraco desse plano. A IA também pode ajudar você a pensar melhor, não substituindo seu raciocínio, claro, mas ampliando ele. Uma forma simples de enxergar isso é através do método 10-80-10, que é bastante utilizado em negócios e gerenciamento de projetos. Os primeiros 10% ficam com você. É nessa etapa que você define o objetivo, toma as decisões mais importantes e fornece o contexto que a IA jamais conseguiria descobrir sozinha. Os 80% seguintes ficam por conta da IA. É aí que ela explora ideias, cria rascunhos, faz brainstorms, pesquisa possibilidades e executa a maior parte do trabalho com muita velocidade. E os últimos 10% voltam para você. É quando você ajusta o seu resultado com seu estilo, sua experiência e seu ponto de vista para que aquilo realmente pareça ter sido feito por você. Então, em vez de usar IA desse jeito aqui, ó, escreva meus e-mails, escreva minhas legendas, escreva meus artigos, tenta alguma coisa como, por exemplo, essa aqui é a minha ideia inicial. Aponte os pontos fracos, o que eu tô deixando passar?
Ou também poderia ser algo como: eu quero destacar que meu produto representa uma oportunidade única para investidores. Escreva 3 versões, uma direta, uma em formato de história e uma outra com uma abordagem contraintuitiva. Uma das partes mais importantes de aprender IA é simplesmente saber qual ferramenta usar em cada situação. E para facilitar, a gente costuma dividir tudo em 3 categorias. Essas são as IAs mais conhecidas e servem para escrever, pesquisar, programar, raciocinar ou desenvolver estratégias. A gente recomendaria o ChatGPT para tarefas gerais como escrita, programação, resumos e praticamente qualquer trabalho do dia a dia. O Claude quando você precisar de um raciocínio mais profundo, textos longos ou quando você estiver trabalhando com documentos grandes. O Perplexity AI quando você quiser respostas acompanhadas de fontes para conferir as informações. E o Gemini quando você precisar trabalhar com muito mais do que texto, porque ele consegue entender imagens, vídeos e documentos longos ao mesmo tempo. Aqui entram os geradores de imagem, vídeos e áudios e até sites. Você pode usar o Canva AI para criar apresentações, artes, posts para redes sociais e materiais de marketing. O Nanobanana para gerar ou editar imagens e animações a partir de um prompt, e o Eleven Labs quando você precisar de narrações e vozes geradas por IA com qualidade extremamente realista. Agora, se você quiser criar um site ou um aplicativo web sem escrever uma única linha de código, você pode usar a Hostinger Horizons. Você simplesmente descreve o que você quer em linguagem natural mesmo, e ela vai criar um site pronto para publicar, igual esse aqui que a gente está mostrando. Se você quiser testar, dá uma olhada no tutorial e no cupom de desconto que tá aqui na descrição. Sinceramente, é muito fácil de usar. Depois, a gente tem as ferramentas de automação, como o N10. Elas conectam diferentes aplicativos e automatizam fluxos de trabalho. Em vez de repetir a mesma tarefa várias vezes, você cria as regras uma única vez e o sistema vai fazer tudo automaticamente em segundo plano. Além disso, com o ChatGPT e outros modelos de linguagem, também dá para criar agentes de IA. Diferente de uma automação tradicional, que só vai seguir as regras fixas, um agente consegue analisar informações, tomar decisões e agir de acordo com cada situação. Então, se existe um processo repetitivo que você faz todos os dias, um agente pode assumir boa parte desse trabalho automaticamente. Aprender IA não é a mesma coisa que dominar IA. Isso só acontece com prática. Então a gente vai falar sobre um plano simples de 30 dias para ganhar experiência sem ficar sobrecarregado. Na primeira semana, foca em aprender a conversar com a IA. Escolhe um único modelo e passa pelo menos 15 minutos por dia testando prompts. Pratica aquele método core, experimenta diferentes instruções e observa como pequenas mudanças fazem diferença no resultado. Na segunda semana, testa ferramentas diferentes. Descobre quais são os pontos fortes de cada uma e para quais tarefas elas realmente fazem sentido. Na terceira semana, escolhe uma ferramenta e aplica ela em um projeto real. Pode ser um currículo, um calendário de conteúdo, uma apresentação, uma proposta comercial ou até a descrição de um produto. Usa a IA durante todo o processo e observa onde ela realmente ajuda, onde ela ainda deixa a desejar e em quais momentos o seu julgamento continua sendo indispensável. Na quarta semana, monta o seu próprio fluxo de trabalho. Salva os seus melhores prompts, cria modelos reutilizáveis e automatiza pelo menos uma tarefa repetitiva, mesmo que seja alguma coisa pequena. Antes de terminar, vale deixar algumas recomendações importantes. A primeira é nunca enviar informações sensíveis para ferramentas públicas de IA. Contratos de clientes, dados financeiros ou mensagens privadas precisam ficar fora delas. Se você não publicaria aquilo na internet, você também não deveria colocar em uma IA. A segunda dica é verificar qualquer informação importante. A IA pode soar extremamente convincente mesmo quando ela está errada. Isso acontece por causa das chamadas alucinações de IA, que surgem porque os modelos preveem a próxima palavra com base em padrões aprendidos durante o treinamento. Por isso, sempre confira números, datas, estatísticas ou qualquer informação crítica em fontes confiáveis antes de publicar. Existe até um caso famoso em que advogados utilizaram ferramentas como o ChatGPT durante uma pesquisa jurídica e acabaram apresentando documentos com citações completamente inventadas. Então nunca assuma que dados, informações jurídicas, médicas ou estatísticas estão corretas só porque a IA respondeu com confiança. Uma forma simples de lembrar disso é utilizando o framework Trust. Teste os resultados antes de confiar neles, revise e confirme informações importantes, entenda as limitações de IA, proteja os seus dados e tenha cuidado com aquilo que compartilha. E por fim, lembre-se que a responsabilidade final é sempre sua.
E esse foi o seu curso intensivo de IA. Agora o seu plano de 30 dias começa de verdade. Se esse vídeo foi útil para você, aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente publica conteúdos aprofundando cada um desses assuntos. Então, vale a pena acompanhar. E se você quiser aprender a escrever prompts muito melhores, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde a gente mostra exatamente como fazer isso. Muito obrigado por assistir, pessoal, e até o próximo vídeo.